pessoal, aqui quem fala é Cláudia, eu sou enfermeira, estou em companhia de duas amigas, Márcia, psicóloga, e Beth, psicóloga e gerontóloga, e nós trabalhamos na empresa Apoio, que até há pouco tempo atrás realizava cursos de capacitação presencial. Como nós não queremos perder o contato com vocês e sabemos o quanto é importante levar uma informação de primeira qualidade, resolvemos fazer esse podcast e estamos tendo o apoio da Novartis. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é cuidado domiciliar do idoso nesse momento de Covid. Então, Cláudia, eu estava pensando, nós estamos nessa pandemia desde março, estamos em casa, desacostumados até a sair. E agora está reabrindo tudo aos poucos, as lojas, os parques. Eu fico pensando, vamos ter que intensificar os cuidados com idosos? Como fica isso? É interessante essa pergunta, porque apesar da gente estar tendo alguma abertura em algumas cidades, obviamente, é importante a gente manter o isolamento social desta pessoa idosa. É importante porque nós vamos ter muito mais pessoas circulando e muito mais vírus circulando por aí. Então, a chance da gente levar uma contaminação a essa pessoa idosa é maior. Nós temos que entender que um paciente, uma pessoa idosa, ele tem mais chance de ter a doença na sua forma grave. Então, todos nós somos suscetíveis a termos o Covid-19. Porém, o idoso, ele tem muito mais chance de ter essa doença com uma forma mais grave. Por quê? Porque ele já tem a imunidade rebaixada, ele já tem outras doenças que podem levá-lo a comprometer outros órgãos. Então, é muito importante que a gente pense, ainda precisamos manter o idoso em casa. Então, Cláudia, isso significa que eu, como cuidador de uma pessoa idosa, se eu não resido com essa pessoa, eu saio da minha casa, vou até a casa dela, eu tenho que lembrar que eu posso ser um condutor do vírus para dentro da residência. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados com a pessoa idosa, mas principalmente comigo mesma. Isso mesmo. Então, nesse momento que nós estamos entrando e saindo da casa do idoso, eu preciso ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é com relação ao transporte. Idealmente, a gente poderia ser transportado num carro particular. Esse é o mundo ideal. Uma outra opção seria a gente ir e voltar com um aplicativo, talvez, mas isso sai muito caro. Então, nós vamos precisar, sim, de um transporte público. Qual que é a minha dica? Procurem pegar esse transporte público num horário alternativo, ou seja, não peguem um metrô às 7h30 da manhã, que é quando ele provavelmente está com um número de pessoas muito aumentado. Não peguem o trem nesse horário. Procurem pegar um transporte que esteja mais vazio, mesmo que vocês tenham que aguardar um pouquinho. É importante também, quando você entrar no transporte público, evitar de ficar tocando nas superfícies. De preferência, pagar com um cartão. De preferência, não manipular o celular, não ficar manipulando coisas suas e nem tocando a sua face, tocando a sua máscara, tocando o seu olho. Outra dica é a gente ter sempre na bolsa, pendurado num cinto e etc., um produto alcoólico. Por quê? Se por acaso, porventura, eu toquei numa superfície que pode estar contaminada, posteriormente eu já venho e já higienizo as minhas mãos com produto alcoólico. Saio do transporte público, já higienizo as minhas mãos com produto alcoólico e vou até a casa do idoso. Quando chegar lá na casa do idoso, o ideal é que eu tenha uma roupa para trabalho, ou seja, uma roupa que eu vou usar internamente. Quando eu chego, higienizo as minhas mãos, vou até um local, troco de roupa, deixo aquela roupa que eu fui para a rua separada e coloco uma roupa para o trabalho interno. Higienizo as minhas mãos novamente e posso ter contato com o idoso a partir daí. Aproveitando que nós estamos falando sobre isso, lá na minha casa eu tenho pessoas que vêm de fora e que têm essa necessidade de tomar banho antes de colocar a roupa. Isso seria para todos que vêm de fora ou não? O que você acha?
Não há necessidade do banho. Idealmente, se houver contato com o vírus, quando você está circulando na rua ou no transporte público, esse vírus vai estar na tua pele, principalmente na pele que está exposta. E o que está exposto, em geral, é o braço, no máximo, né, e as mãos. Então, eu posso, sim, fazer uma boa lavagem das mãos no momento que eu chego na casa da pessoa que eu cuido. Mas não há necessidade de tomar banho, isso já seria um plus a mais desnecessário. Agora, Cláudia, você falou sobre máscara, né? O uso da máscara. A pessoa idosa, ela também deve permanecer com a máscara dentro da residência? Não é necessário, Márcia. Dentro da residência, ela pode estar sem máscara. Quem precisa estar com a máscara são essas pessoas que circulam. Então, supondo que eu sou um cuidador que entro e saio da casa. Se eu precisar estar perto desse idoso, pelo menos a 1 metro de distância, eu preciso sim estar com a máscara. E aí eu vou ficar com a máscara o tempo todo. Porém, se eu estiver distante dele, não há necessidade de eu estar com a máscara. Então, pensem assim, manter o afastamento dessa pessoa entre 1,5 metro e 2 metros, o ideal. Então, se eu estou sentada num sofá distante dela, eu não preciso ficar com a máscara o tempo todo. Mas, se você tem essa necessidade de cuidar, de ajudar a levantar, de ajudar a se alimentar, de ajudar a ir ao toalete, é melhor você manter a sua máscara. O idoso não, ele vai usar a máscara só se ele precisar sair de casa. Vamos supor que ele tem uma consulta médica, aí sim ele vai colocar a máscara nesse momento. Falando nas máscaras, eu não entendi direito quanto tempo eu tenho que trocar as máscaras. Então, essas máscaras que nós estamos usando, elas são de tecido. Então, elas vão umidificando conforme a gente fala e conforme a gente respira. Então, o tempo ideal é de 3 a 4 horas. Se eu for trabalhar mais de 4 horas numa residência, o ideal é que eu tenha mais máscaras na minha bolsa. E aí eu possa fazer essa troca de 3 a 4 horas. Depois que eu tiro a máscara, sempre lembrar, higienizar bem as mãos, sempre manipular a máscara pelo fio ou pelo elástico, não tocar na parte fora da máscara, porque teoricamente é aí que o vírus está, e lavar essa máscara. Eu lavo bem a máscara, seco e posso passá-la a ferro. Isso já é suficiente. E sempre individualizar o uso da máscara. Então, a minha máscara sempre será usada por mim. Por isso que é tão legal a gente ter cores diferentes em casa, máscaras diferenciadas, porque aí cada um sabe qual é a sua máscara e vai usar só aquela lá. Ô, Cláudia, você acha que essa abertura que tem sido noticiada em algumas cidades, como você disse, né? Essa abertura também já pode começar a acontecer com relação à casa? Eu já posso começar a abrir mais a minha casa para visitas? Como que isso deve acontecer? Precisa ser uma abertura controlada. É lógico que existem famílias que estão muito distantes dos seus idosos, seus pais, seus tios, e que há uma necessidade até psicológica de estar mais próximo. Então, eu posso fazer essa abertura, mas de forma controlada. Não é assim, uma festa com 20, 30 pessoas dentro do mesmo ambiente, em que todo mundo vai tirar máscara, todo mundo vai esquecer das ações mais importantes, que é o uso da máscara e a higiene de mãos. Uma outra coisa importante é a gente lembrar de higienizar as superfícies mais tocadas. Então, maçaneta de porta, botões de micro-ondas, abertura de geladeira, controle remoto, celular. Esses itens são itens que nós estamos o tempo todo tocando. Então, eles podem ser veículo de transmissão de infecção. Então, é muito importante que eu lembre de vez em quando e vá fazer uma higienização, para que a gente evite realmente de ter o vírus circulando dentro da nossa casa. E agora, por exemplo, muitos filhos vão começar a voltar a trabalhar, né? A chance de contaminação vai ser muito maior, porque eles vão ter que ir trabalhar e voltar para casa. O que eu devo tomar de providência? Será que na porta eu tenho que colocar pano com água sanitária ou não há tanta necessidade?
De novo, a transmissão do vírus, ela vai se dar através do contato com a gotícula. Esse contato, ele pode ser direto, quando uma pessoa está falando, tossindo ou espirrando, então a gotícula, ela entra em contato com a pessoa que está à frente dela, se o distanciamento for menor que 1 metro, mas ela pode também entrar em contato com a gente através das superfícies. Por quê? Porque eu toco essas superfícies e, sem perceber, eu toco meus olhos, coço o meu nariz, mexo na minha boca, trago alguma coisa para minha boca, e isso é mais importante. Eu acho que a gente não deve valorizar a questão de tapetes com desinfetantes. Isso não é tão importante. O piso, de fato, ele é contaminado. E não só com vírus, mas com bactérias e com sujidade. Então, manter a minha casa limpa é fundamental. Mas não é necessário que eu faça uma higienização de tapetes e etc. Uma recomendação que os especialistas têm feito é a gente retirar os capachos da frente das portas. Por quê? Porque os capachos, eles são grossos, né? Eles têm as tramas muito grossas. Então, a sujidade, ela pode ficar mais intensificada nesses capachos e isso pode favorecer proliferação de vírus e bactérias. Então, retirem, por enquanto, os capachos da porta de casa, ok? Para a gente finalizar o nosso podcast, eu gostaria de saber, por exemplo, os idosos, eles têm mais chance de pegar esse vírus, essa inflamação exacerbada, por quê? Então, é importante que a gente pense, qualquer um de nós é suscetível ao vírus, mas ele pode sim ter uma complicação. Por quê? A gente estava até brincando aqui, né? O número de medicações que um idoso toma, o número de comorbidades, ou seja, muitas vezes ele está tomando medicações para hipertensão, para diabetes, para dislipidemia. Todos esses fatores são fatores que fazem com que ele seja mais suscetível a ter uma doença grave. Então, mais ou menos 70% das pessoas que têm sido encaminhadas para a UTI são os pacientes idosos, são os pacientes que podem ficar mais grave. Esse vírus, ele causa uma inflamação, que é uma inflamação que pode estar só no pulmão, mas ela pode se dirigir a outros órgãos. Então, você pode ter uma insuficiência renal, você pode ter um problema neurológico. Então, vamos ter bastante atenção, gente. Por enquanto, nós vamos ficar em casa com os nossos idosos. Eu agradeço muito quem está nos escutando. Eu espero que nós tenhamos ajudado de alguma maneira a tirar dúvidas a respeito desse tema que tem sido bastante comentado. E nós vamos gravar outros podcasts e esperamos contar com vocês nas outras apresentações que fizermos, tá? Um abraço para vocês. Gostei muito de estar com vocês aqui, tá? Muito obrigada, viu, Cláudia e Beth, por esse bate-papo. Foi muito bom realmente perceber que os detalhes é que vão fazer a diferença. A gente não pode afrouxar os cuidados e estar sempre atenta para os pequenos detalhes. Foi muito bom poder participar desse podcast e o nosso agradecimento à Novartis por ter nos oferecido essa oportunidade. Até a próxima!